A graça e a paz, amados. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a Deus, porque Ele te trouxe aqui nessa noite. Eu sou pequeno, sou muito pequeno perto do que é Deus, de quem é Jesus Cristo e do que Ele quer fazer na sua vida. Olha, eu quero te dizer que Deus me preparou. Deus me preparou. E me deu muita... Falou muito comigo esses dias. Para que eu fale para você, igreja, sobre algo que está em evidência nos nossos dias de forma muito intensa. E eu creio que vai mudar nessa noite, na sua vida. Porque eu vim para falar, guiado por Deus, sobre a resposta bíblica para a tristeza. A resposta bíblica para a tristeza. Primeiro eu quero falar um pouquinho para os irmãos sobre algumas coisas que a gente vê no popular. O que é tristeza? O que é tristeza? A tristeza é um sentimento, uma condição típica de todos os seres humanos, caracterizado pela falta de alegria, de ânimo, disposição e outras emoções de insatisfação. Todos os seres humanos ficam ou já ficaram tristes em algum momento de suas vidas. E esta é uma condição natural de todos os indivíduos. A tristeza é sentir-se deprimido ou infeliz em resposta a sofrimento, desânimo ou decepção. Se o estado for contínuo, o estado de tristeza for contínuo, ininterrupto, por um tempo muito extenso, aí pode se caracterizar como depressão. Como muitos dos irmãos sabem, eu, além de pastor, eu sou psicólogo. E eu lido com isso na minha caminhada profissional. Mas uma das principais características da depressão, uma das principais características dela, ela que é um excesso de passado. Um excesso de futuro, você se preocupar demais com o futuro, é um excesso de futuro, é ansiedade. E um excesso de passado é depressão. É não conseguir lidar no presente com as antigas aflições. É se preocupar demais com o que já passou, com as coisas que você gostaria que tivessem sido diferentes na sua vida. É carregar um peso, um fardo das mágoas, das más escolhas que fez, das ofensas que você cometeu ou que outros cometeram contra você. É algum fardo de algum fracasso, decepção, perda, tristeza, luto, ódio, ressentimento, rancor, ira, raiva, angústia, mágoa, culpa, desesperança, desinteresse, estresse, desejo de morte, falta de motivação, autocondenação por aquilo que hoje faz parte da sua história, mas que você relembra excessivamente e que não consegue lidar com, não consegue abandonar, não consegue superar, não consegue solucionar, tratar, desculpar, nem pedir ajuda. Esse é algo típico da depressão. Mas algo que eu quero te dizer nessa noite é que Deus te trouxe aqui para tratar isso também. Não caia na bobeira de pensar que todo cristão, se você é cristão, você nunca vai ter tristeza. Ou você nunca vai passar por um momento de depressão. Porque você, para a glória de Deus, é cristão, mas você não deixou de ser homem. Você não deixou de sofrer aqui nesse tempo terreno as angústias, consequências do pecado.
Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Sabe o que Jesus te diz? Eu lhe disse essas coisas para que em mim, em Jesus Cristo, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez, nesse mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque o que nós temos como consequência do pecado aqui neste mundo, eu e você temos, todas as pessoas têm, é uma coisa chamada morte. E todo pecado que eu e você cometemos, tudo aquilo que nós fazemos, que desagrada a Deus, que é pecado, nos leva para a morte. E a nossa angústia, a nossa depressão, se nós não tratarmos, se nós não buscarmos ajuda, ela pode nos levar a cometer algo que você já tem ouvido esses dias, que se chama suicídio. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que essa não é a resposta. Essa é a resposta mais mentirosa que o mundo e que o diabo te dá, de que atentar contra a sua própria vida é solução, porque não é. É uma baita de uma mentira. Você talvez precise pedir ajuda. Você talvez precise procurar um médico. Talvez você precise procurar um psicólogo. Eu não estou falando para poder atentar para mim porque eu sou psicólogo, porque eu sou a solução para você. Não sou só eu que sou psicólogo. Não estou chamando para vir fazer consulta comigo. Não vim pregar, gerar clientes para mim. Mas eu vim para te dizer que nós estamos num tempo de celebrar a vida. E de que aquele que é o autor da vida, que é Jesus Cristo, Ele é o motivo, não sei do seu, mas é o motivo da minha alegria. É o que me ajuda todos os dias a lidar com as aflições deste mundo. Porque nós vamos passar por aflições. Todos nós vamos passar. Independente de você ser cristão ou não, vai passar por aflição. Você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você ainda vai estar no momento de aflição nessa terra. E o que eu quero especial falar nessa noite é sobre tristeza. Eu te convido a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Aí eu vou te dizer que a sua Bíblia ou vai estar o versículo 9 ou o versículo 10. E eu vou te explicar por que isso. Nós temos os originais, que foram escritos, que a Bíblia foi escrita no original. E com base no original foram feitas, eu quero que você preste atenção nisso, 2 Coríntios capítulo 7, ou versículo 9 ou 10. 2 Coríntios 7, 9 ou 10. Vou esperar você achar para poder explicar o porquê que é um ou outro. Segunda Coríntios, Novo Testamento. Tem o Crônicas lá no Antigo, é Coríntios, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7. Em algumas Bíblias vai estar escrito no versículo 9, em outras no versículo 10. Aí eu vou te explicar o porquê disso. A nossa Bíblia, ela é feita com base nos originais, os primeiros escritos. As diferentes versões usaram, alguns originais têm um pouquinho de variação. Aí eles usaram os originais, só que ficou um pouquinho diferente, mas é o mesmo conteúdo que está em todas as Bíblias. Só que em algumas Bíblias, algumas versões vai estar no versículo 9 e outras versões vai estar no versículo 10. Então eu vou ler para vocês o mesmo versículo em duas versões. Primeiro eu vou ler na NVI. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, olha aí na sua Bíblia, na NVI está no versículo 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Na Almeida Revista e Atualizada, o versículo 10, já é no versículo 10, que diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação,
que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva à salvação e não a remorso ou ao pesar. E a tristeza segundo o mundo leva à morte. Antes já falou, ao remorso e à morte. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eu te agradeço porque a tua palavra ela é suficiente. Porque Jesus Cristo, teu Filho, que é a palavra, ele veio, se fez homem, habitou entre nós, e nós queremos viver por ele e para ele, porque nós somos dele. E eu quero que o Senhor use a minha boca para poder trazer uma palavra de renovo para o teu povo nessa noite. Palavras de alegria e de solução para a tristeza que talvez eles tenham sentido. Santo Espírito, tens liberdade, me usa. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o versículo ele foi focal, simples. Mas eu quero falar um pouquinho mais. Primeiro eu quero falar que tristeza não é pecado. Tristeza não é pecado. Porque você acabou de ver que existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Então, se você já se entristeceu, se você já ficou triste, isso é comum para você e para mim, para todos nós. Em algum momento, diante das aflições que Jesus Cristo disse que nós vamos passar, nós podemos nos entristecer. Você pode se entristecer. O problema é só permanecer triste demais e ter uma tristeza que é segundo o mundo, que é perigosa. Mas primeiro eu quero falar para você sobre a tristeza segundo Deus. Deixa eu te contar. O próprio Jesus Cristo se entristeceu. O próprio Jesus Cristo, que é Deus, se tornou homem, habitou entre nós, nunca pecou. Ele nunca pecou. E ele se entristeceu. Eu vou te dizer onde está um dos textos. Nessa semana nós estamos lendo Marcos, no guia de leitura bíblica, da jornada bíblica, para nós lermos a Bíblia toda durante um ano. Essa semana nós estamos lendo Marcos. E nos primeiros capítulos nós já lemos que Jesus Cristo se entristeceu muito com a ação dos religiosos. Mas eu quero te mostrar um outro momento que ele se entristeceu. Quando ele estava lá no Getsêmani, antes de ele ser crucificado. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 26, do versículo 37 ao 39, diz o seguinte: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Viu como Jesus Cristo se entristeceu? Ele se entristeceu profundamente e numa tristeza mortal. Ele se entristeceu profundamente numa tristeza mortal, mas o que foi que a resposta dele diante da tristeza que ele sentiu? Ele se afastou um pouco dos 3 que eles estavam com ele, ele se colocou de joelhos, se prostrou de joelho diante do Pai e ele orou. Quando Jesus Cristo ele se entristeceu profundamente, uma tristeza de morte, o que ele fez foi orar. Ele orou entregando a Deus o motivo da sua tristeza, para que fosse feito conforme a vontade de Deus. Ele estava entristecido, uma tristeza profunda e tristeza de morte, e ele orou para que Deus fizesse a vontade dele. Logo em seguida, no versículo 42 de Mateus 26, diz assim: e retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele continuou triste. E ele disse a Deus:
faça a sua vontade, Pai. E a vontade de Deus para Jesus, foi a sua morte, para a remissão e perdão do meu e do seu pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, salvação. A tristeza segundo Deus trata-se da convicção de ter pecado contra Deus, e quando for seguido de arrependimento e confissão, o dom gratuito de Deus, a salvação, a possibilidade de salvação, pleno arrependimento. Jesus Cristo pecou, por isso ele se entristeceu? Não. Ele nunca pecou. Mas ele se entristeceu porque ele foi homem como eu e você. E ele sabia da dor que ele ia passar, do fardo, da grande aflição que ele ia sofrer, porque ele tomou sobre si as nossas dores. E a culpa e o fardo do pecado meu e seu, ele tomou sobre si. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembra como foi lido no versículo? A tristeza segundo Deus é uma tristeza que traz o arrependimento e salvação. A tristeza de Jesus Cristo foi porque ele sabia o preço que ele ia pagar, que era o preço do meu e seu pecado. E a tristeza dele trouxe salvação para mim e para você. Nós temos acesso à salvação pelo que Cristo fez. A tristeza dele foi porque ele sabia o peso. Mas a tristeza minha e sua, segundo Deus, é quando nós reconhecemos que nós pecamos contra Deus, que nós somos pecadores. Romanos 3:23, porque todos pecaram. Ei, eu e você estamos dentro desses. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Mas o salário do pecado é morte e o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. Aí o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 35 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós não precisamos ter medo da morte, se nós estamos em Cristo Jesus. Diante da sua tristeza, Jesus, ele não atentou contra a sua própria vida. Ele não se suicidou, mas entregou para Deus a sua causa, confiante nas promessas de Deus. Porque quando eu e você fazemos como Jesus, quando nós confiamos em todas as promessas que Deus tem para nós, Deus deixa de cumprir as suas promessas? Diz para mim. Deus já deixou de cumprir alguma das promessas que Ele fez? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele é fiel e Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. No Salmo, se você está entristecido, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Considero que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8:18. Preste atenção, as aflições, as tribulações, o sofrimento, toda a angústia, tudo que nós sofremos no tempo presente aqui na terra, não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Com a glória que há de ser revelada em nós por Cristo Jesus, quando Ele voltar para buscar os que são dele, para um lugar onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais as consequências do meu e do seu pecado, no céu.
Eu gosto de quando tem um tecladista porque ele me ajuda a tocar e cantar. Eu fico imaginar o dia em que o meu nome irá chamar, e o seu também, para um lugar onde nunca haverá nem ser, nem nunca haverá nem fome, nem nunca. E o Cordeiro que está apacentará e me servirá, te guiará, me levará. Eu e você não precisamos ter medo, porque Ele já tem preparado morada nos céus para mim e para você. Infelizmente, tudo que nós sofremos aqui nesse mundo, nessa terra, é consequência do meu e do seu pecado que nós escolhemos. Nós não somos obrigados a pecar, mas as nossas más escolhas trazem maus resultados. Mas você não precisa se lamentar e carregar um fardo, um peso desnecessário por causa do que aconteceu a você no passado. Porque Ele tem preparado muito mais para mim e para você, onde não vai haver mais fome, onde não vai haver mais sede, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais nenhum mal, consequência do pecado. Porque Ele te ama, e Ele se entristeceu porque Ele sabia do fardo que Ele ia carregar enquanto homem. Mas Ele escolheu ir para a cruz, e o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário foi para perdão do meu e do seu pecado, para que eu e você tivéssemos vida. O preço já foi pago. Celebre a vida que Jesus Cristo veio te dar, pelo seu infinito amor, porque Deus prova o seu amor para conosco, o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo, diz comigo, de tal maneira que deu o seu Filho é simples assim. Jesus Cristo se entregou na cruz para que todo aquele que em Jesus Cristo crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna com Deus nos céus. Ele já tem preparado a sua morada lá. Por que você está com dúvida de que Ele vai continuar cuidando de você, de que você pode confiar nele, de que você pode lançar todas as suas aflições no altar dele, porque Ele nunca vai te desamparar, porque Ele te ama? Quer ver mais? Todas sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o seu bem se você ama a Deus. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Para pensar e ver se não é assim com você, como é comigo. Às vezes a gente passa por uma tribulação muito intensa. A gente tem muita dificuldade de enfrentar ela. Mas logo na frente, a gente enxerga de que aquela dificuldade que nós passamos nos fez crescer muito mais. Nos fez ser muito melhores do que nós éramos. Eu não sei se você já passou por uma experiência assim, mas eu já sofri, muitos irmãos sabem, já sofri um acidente de quase morte, de moto. Eu bati num caminhão que estava parado, eu tive traumatismo craniano, eu bati a barriga, perdi o baço, parte do pâncreas, fiquei mais de mês na UTI, 19 dias só em coma. Os médicos, eles falavam para os meus pais que eu tinha 2, 3% de chance de sobreviver. Tradução, ele vai morrer, ele já está morto. Só espera parar os batimentos cardíacos, parar de total. Você acha que foi bom para mim? Foi gostoso para mim, não foi? No tempo que eu estava sentindo as dores do acidente, não foi. Mas hoje eu vejo que Deus me fez muito mais forte do que eu era antes, pela aflição pela qual eu passei. Deus me fez crescer muito mais depois que eu sofri aquele acidente, depois que eu passei por aquela tribulação. No mundo tereis aflições. Aquela aflição foi instrumento de Deus para o meu crescimento. E Ele é o médico dos médicos. Os médicos humanos falaram que eu ia morrer, mas o meu Deus, Ele é o médico dos médicos, e Ele nos surpreende todos os dias. Você sabia que muitas pessoas não conseguiram chegar numa igreja hoje? Talvez aconteceu algum acidente ou teve algum problema que impediu ela de irem à igreja, mas Deus te trouxe aqui na casa dEle para louvar a Ele e para ouvir a palavra dEle. A tristeza, segundo Deus, ela é uma tristeza que nos traz ao arrependimento, reconhecer que nós somos pecadores, confessarmos o nosso pecado, entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo e pela fé, recebermos a vida eterna que Ele veio nos dar, que Ele veio te oferecer, que Ele pagou o preço para que você pudesse receber. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a tristeza segundo o mundo. Aí eu quero te falar primeiro sobre o Deus desse século, o Deus desse mundo. O Deus desse mundo. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: o Deus dessa era cegou o entendimento. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou ler mais uma vez. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desses séculos cegou o entendimento dos descrentes. Mas eu vim para falar, e eu creio que eu estou falando com as pessoas que são crentes, que creem em Cristo Jesus. Amém? Amém? Você crê em Cristo Jesus? Você crê em Deus? Amém? Eu vim falar para os crentes. Se você ainda era descrente, hoje é um tempo de você crer em Jesus Cristo. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Deixa eu te falar sobre a tristeza segundo o mundo. Logo em seguida, no capítulo 27 de Mateus, fala sobre uma pessoa que sentiu a tristeza segundo o mundo. O nome dele é Judas Iscariotes. Lembra dele? Judas. O Judas, ele também se entristeceu, teve remorso, que é o que faz a tristeza do mundo, e atentou contra a sua própria vida, se enforcou e morreu. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao 5. Quando Judas, que o havia traído,
viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas pegou o dinheiro, jogou dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Consegue enxergar no ato de Judas a tristeza segundo o mundo? Primeiro ele teve o remorso pelo erro, pela ofensa que ele tinha cometido, pelo mal que ele tinha cometido contra sangue inocente que era o de Jesus Cristo. Ele teve o remorso. E logo em seguida, ele teve a consequência da tristeza segundo o mundo. Ele atentou contra a sua própria vida. Ele se enforcou e morreu. A resposta de Judas, que Judas deu para a sua tristeza, foi a resposta mentirosa do mundo de que a morte ou o suicídio é solução. A tristeza do mundo é o desânimo que provoca desarranjo mental, decepção profunda, que pode resultar em suicídio ou morte, em contraste com a salvação, que a tristeza, segundo Deus, nos traz arrependimento e salvação para a vida. Mas segundo o mundo, é remorso e morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Judas, ele poderia ter feito diferente. Deixa eu te falar sobre um outro cara que pecou contra Jesus Cristo. Pedro, lembra de Pedro? Pedro também se entristeceu por ter negado a Jesus. A palavra do Senhor em Mateus 26:75 diz: então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro também se entristeceu de forma profunda pelo erro que ele tinha cometido contra Jesus. Mas ele não atentou contra a sua própria vida. Pedro, ele se arrependeu, confessou isso a Jesus, foi salvo e se tornou um grande apóstolo, um grande pregador das boas novas, um grande pregador do evangelho de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, Pedro estava lá. Pedro, ele foi um grande pregador do evangelho. Logo assim que Jesus Cristo morreu, mas ele não permaneceu morto. Jesus Cristo, ao 3º dia, ele ressuscitou. Agora eu tenho que te dizer uma palavra que está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, não de tristeza. Que o Deus da esperança, que é o nosso Deus, te encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. E paz, a paz que o mundo não dá, mas a paz que Jesus Cristo prometeu, que excede o entendimento. Os enche de alegria que o mundo não dá, mas a alegria que só em Cristo Jesus nós podemos ter. Alegria de certeza. Alegria, os enche de alegria e de paz, por sua confiança nele. Por sua confiança nele, nesse Deus de esperança. E você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo que vem habitar em você quando você aceita Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Sabe o que Paulo diz? O Paulo que tinha esse Deus da esperança, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz assim: sei o que é, se você já passou por um momento de depressão, se você já passou por um momento de angústia, de tristeza aqui nessa terra, olha o que Paulo diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo
de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo tudo ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode louvar o Senhor? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Você pode todas as coisas em Deus? Deus, Ele não te desampara. Mesmo passando fome, ou tendo com fartura, mesmo passando por necessidade, ou tendo em abundância, Deus, Ele nunca vai te desamparar. Você pode todas as coisas em Deus, naquele que te fortalece. Ei, mas é Ele que tem te fortalecido? Ou você tem buscado força em remédios, em drogas, na bebida, no cigarro, no sexo, na prostituição, no furto, no dinheiro? Você tem buscado a sua solução? É o dinheiro que te fortalece? É o seu trabalho? O que é que tem te fortalecido? No que você tem buscado força para enfrentar as aflições pelas quais Jesus Cristo disse que nós vamos passar? Eu quero cantar mais uma vez para você. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Eu não sei quem você é. Eu não sei quais as escolhas que você já fez. Eu não sei as aflições pelas quais você já passou, ou se você está passando por alguma aflição. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. E quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele sim. Ele não desiste. Para de duvidar disso. Para de duvidar.
Ele se importa tanto que Ele entregou a própria vida para que você tivesse vida. Ele não desiste. Ele não desiste. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte. Por amor de ti, enfrentamos a morte. Todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, você pode ser, você é mais do que vencedor, por meio de Jesus Cristo, que escolheu te amar. Qual tem sido o seu tipo de tristeza? Talvez você já tenha tido ou tem a tristeza do mundo, que leva à consequência do pecado e o desejo do inimigo, que é sua morte ou seu suicídio. Mas hoje eu quero te convidar para ter a tristeza segundo Deus, se arrepender, confessar, ser salvo e perdoado de todo e qualquer tipo de pecado que você cometeu. O sangue de Jesus Cristo, Ele é suficiente para perdoar todos os seus pecados, independente do que você cometeu. Na cruz com Jesus Cristo tinham dois sendo mortos na cruz também. Eles eram merecedores de morte de cruz, que era o pior tipo de morte. Era para os maiores criminosos. Eles eram merecedores de morte de cruz. Jesus Cristo não era. Mas Jesus Cristo morreu a morte que era minha e sua. Mesmo com o pior tipo de pecado que existia naquele tempo, o maior tipo de pecado, aquele homem sendo merecedor, Jesus Cristo disse para ele reconheceu que Jesus Cristo era Deus, se arrependeu e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Que Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Independe do tipo de pecado que você já cometeu, Jesus Cristo tem perdão para o seu pecado. Você reconhece que você pecou? Se arrependa, peça perdão. Agora eu convido você, igreja, todos que estão aqui, para fechar os olhos. João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O inimigo quer a sua morte. O pecado traz como consequência a morte. Mas Jesus Cristo responde: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e vida eterna, e vida completa. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 1:8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você quer ter o perdão dos seus pecados, eu quero que você feche seus olhos e ore assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu tenho pecado contra o Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu não quero mais pecar. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti agora. Entre em meu coração. Transforma e dirige a minha vida. Eu quero Te obedecer. Me enche com o Espírito Santo. Me dê força para resistir ao pecado. Em nome de Jesus.
com seus olhos fechados. Eu quero te fazer um convite. Você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor nessa noite? Levanta a mão porque eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Mais alguém aceitou Jesus nessa noite? Levanta a mão para eu te ver e orar por você. Mais alguém? Amém. Glórias a Deus. Mais alguém? Agora eu quero te fazer um convite. Abandonar a tristeza segundo o mundo e aceitar a tristeza segundo Deus, para arrependimento, mudança de vida e confiança nele, porque Ele é o Deus de esperança que cuida de você todos os dias. Você quer? Eu te convido a se colocar de pé. Se você quer trocar, se você resolveu abandonar a tristeza daqui para frente, a tristeza segundo o mundo, e quer ter a tristeza só segundo Deus, quer confiar mais em Deus, no Deus de esperança, eu te convido a se colocar de pé. Se você quer confiar mais em Deus de esperança, amém. Nós vamos louvar mais uma vez. Eu quero te convidar a se colocar de pé enquanto a igreja está. Louvar o Senhor. Não importa quem você já foi. Não importa a angústia que você já viveu. Eu vou orar por você aí no banco mesmo. Pode ficar aí. Vou orar pela sua vida, você que aceitou Jesus. Mas eu vou orar pela sua vida enquanto igreja também, para que nós não deixemos a tristeza segundo o mundo nos abater, mas que nós busquemos em todo tempo a tristeza segundo Deus, para termos a força que vem dele, a esperança dele. Vamos louvar o Senhor, depois eu vou orar pela sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele quer te dar muito mais alegria. Recebe aí. Ele quer te dar muito mais paz. Ele quer te dar muito mais esperança. Ele quer te dar muito mais convicção de que você está protegido por Ele, que Ele nunca vai te desamparar, que Ele sempre cuidou de você e Ele nunca vai deixar de cuidar, que Ele se importa com você, Ele nunca vai te desamparar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte para que você tenha vida e vida eterna. Recebe a oração, estende a mão, estende sua mão para receber a bênção e feche seus olhos. Entregue sua vida para Jesus agora. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de bênção sobre a vida do teu povo. Nós liberamos uma palavra de salvação, Pai, nessa noite.
sobre todos aqueles que se entregaram a Ti nessa noite, ó Deus, nós Te glorificamos e nós clamamos a Ti. Enche com o Teu Santo Espírito, enche porque o Senhor é um Deus de esperança. Pelo poder do Teu Espírito, ajuda os Teus filhos a vencerem todos os dias a batalha contra o pecado, a batalha contra a angústia e as aflições que nós vamos enfrentar aqui nesse tempo, porque o Senhor já nos trouxe vida e vida em abundância. Fortalece cada um dos Teus, Pai, cada um desses que estão aqui nessa noite, para serem daqueles que transbordam esperança, pelo poder do Teu Santo Espírito, que transbordem da Tua alegria, da Tua paz, que nós nunca venhamos afastar da Tua presença, ó Pai, que o Teu povo busque cada vez mais intimidade contigo, Pai, leitura, meditação e prática da Tua palavra, que o Teu povo busque intimidade contigo por meio da oração, Pai. O véu do templo já se rasgou, hoje nós temos livre acesso à Tua presença, pelo nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Tira toda a dúvida, ó Pai, tira toda a dúvida de cada um desses que estão aqui, dos Teus filhos, ó Pai. Tira toda a dúvida, diz que eles estão sós, a sós, porque o Senhor está com cada um de nós, Pai. Põe nos Teus filhos a convicção de que o Senhor nunca nos abandona, de que o Senhor se importa conosco e que o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, se nós temos feito aquilo que nós falamos e pensamos que não é do Teu agrado. Nos purifica com o sangue de Cristo Jesus, o Teu Filho, para vivermos cada vez mais por Ti e para Ti, porque nós somos Teus, para abandonar cada vez mais qualquer tipo de pecado, e que nós possamos ser limpos pelo sangue de Jesus Cristo, Teu Filho. Eu não sei, Deus, nem o que clamar pelo Teu povo que está aqui, e é por isso que eu clamo a Ti, Santo Espírito. Clama em nosso favor. Jesus Cristo, eu sei que o Senhor está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus Cristo intercede por nós e cuida de cada um de nós. Santo Deus, tens liberdade para fazer aquilo que Tu queres. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Abençoe rica, poderosa e abundantemente a vida de cada um desses que aqui estão e desses que estão ouvindo a Tua palavra pela internet. Que o Senhor esteja transformando, dirigindo a vida de cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, para vivermos a Tua vontade. Nós oramos a Ti em o nome daquele que era, que é e que há de vir. Nós oramos a Ti em o nome do nosso Senhor e Salvador. Nós oramos a Ti em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho que tanto nos ama. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar.